Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Podem reparar que eu estou com a mesma maquilhagem e com a mesma roupa do vídeo anterior, porque quando eu gravei aquele vídeo aproveitei e já gravei o vídeo de hoje. E este vídeo vem no intuito, porquê? Porquê que eu resolvi gravar agora este vídeo? Porque aproximámos-nos numa época que muita gente gosta de viajar, gosta de vir a Paris, porque está tudo iluminado, porque é o encanto do Natal e tudo mais, que fiquem à espera que eu também vou mostrar aqui no canal as ruas de Paris quando estiverem iluminadas. Mas até lá vocês têm que ver os vídeos que vão aparecer aqui no canal. Então, nada melhor do que eu dar algumas dicas ou dizer 3 coisinhas mais propriamente, de alguns golpes que são feitos em Paris, na capital. É triste, mas infelizmente não há um país neste mundo que seja 100% correto, não é? Há golpes, há armadilhas, há tudo que eu não... Quer dizer, eu pensava que havia, eu sabia que havia essas coisas, mas eu pensava sempre, é Paris, não é? A pessoa pensa sempre, é Paris, é o país do amor, é a cidade do amor, é não sei o quê, aquilo tudo muito requintado, muito charmoso e tudo mais, mas também tem as coisas más que convém ser ditas, porque depois há muitas pessoas que sofrem e infelizmente acontece com muita gente. Graças a Deus, das vezes que eu precisei me deslocar com transportes públicos, que eu já vou dizer quais são os golpes, nunca aconteceu nada, nem a mim nem ao Francisco, graças a Deus, mas nós temos que ter sempre a pestaninha aberta para as coisas que podem acontecer. Então eu vou falar-vos daqui de alguns dos 3 golpes que fazem muito na capital, Paris. Claro que há muitos mais. Se vocês forem à internet pesquisar, há uma cartafada deles que nem é bom, mas infelizmente acontece e é muito triste, mas vou-vos citar alguns para vocês, ou se vêm agora Natal, ou se vêm quando vierem, para estarem atentos e estarem a aproveitar a cidade, mas também estarem com o olho aberto, porque as coisas podem acontecer. Primeiro, um dos primeiros golpes que pode acontecer, que indiretamente aconteceu comigo, isto em 2017, creio eu. Na altura eu andava muito de transportes públicos porque eu não tinha carta, e então enquanto não tinha carta andei com muitos transportes públicos. E então houve uma vez que, nem foi em Paris, para vocês terem uma pequena noção, nem foi em Paris, foi fora de Paris, que eu ia ao meu banco depositar o meu cheque e na altura eu não sabia falar nada de francês. E então o que é que aconteceu? É um golpe que acontece muito, eu penso que seja romenos, ou menos parecia pelo sotaque, parecia meio romeno, que acontece muito que eles estão, assim, às vezes acontece estar aquelas pessoas para fazer assinaturas, doações para as associações e assim. E eu creio que alguma delas seja verdade. Mas na realidade muitas daquilo é mentira. Normalmente eles estão 2 pessoas em alguns pontos da rua, não é? E à espera que as pessoas passem, não é? E normalmente, como essas nacionalidades não sabem falar muito bem francês, perguntam se sabemos falar o inglês. E é engraçado que eu percebi-me, depois de ter falado com o Francisco e tudo mais, isto na altura, que eles só paravam, para assim dizer, os jovens. E só paravam os jovens para perguntar se nós sabíamos falar o inglês. Porque, não, como vocês sabem, o inglês é língua universal e então é a língua que se normalmente deveria comunicar em todos os países, pronto. E então na altura eu sei que eles mandaram parar, perguntaram se eu falava inglês, disse que sim um pouco, e depois perguntaram se eu estava aqui a trabalhar, ou se estava a turistar, ou se estava a estudar,
ou se estava ou o que estava aqui a fazer. E eu, na altura, crente, porque pensava que toda a gente era boa neste mundo, não é? Disse que estava aqui a trabalhar. Pronto, a conversa mudou de rumo. Porquê? Porque quando nós dizemos que estamos aqui a estudar, eu acho que, ao menos foi a sensação que me deu, porque depois eu estava a ser abordada com uma rapariga e ao lado estava um rapaz e mandou parar uma rapariga e ela disse que estava aqui a estudar e automaticamente a rapariga, ele deixou a rapariga ir à vida dela. Mas quando eu disse que estava aqui a trabalhar, que vivia cá, começou a falar o que é que eu trabalhava, se ganhava o salário completo, se vivia longe daquele local onde estava, como é que eu me deslocava, se conhecia bem Paris, esse tipo de coisas. E eu comecei assim a perceber que alguma coisa não bate certo. Para que é que ela precisa saber estas coisas todas se é para dar uma doação para uma associação? Porque na altura acho que era para uma associação de meninos de autismo, uma coisa assim. E na altura eu tinha era o que eu tinha na carteira, porque eu não sou pessoa de andar com muito dinheiro na carteira, sou sincera. E acho que tinha 2 ou 3 euros. E disse assim, olha, o que eu posso dar são 3 euros porque eu não tenho mais dinheiro. E ela, antes de me abordar, a perguntar se eu estava aqui de trabalho, ou se vivia, ou se era estudante assim, disse, sim, a doação é aquilo que você tem, não é uma coisa que você tenha que deixar aqui algum contacto seu. Pronto, eu então queria ajudar, era o mínimo que podia fazer. Quando eu disse que trabalhava cá, como eu já citei, a conversa mudou de situação. Então eles começaram a perguntar, a menina que me estava a falar perguntou se eu estava a trabalhar, eu disse que sim, se eu tinha comigo o meu RIB, porque uma vez que eu trabalhava na França e o meu nome já está aqui marcado, que eu tinha que dar uma doação no mínimo de 50 euros. Eu virei para ela e disse assim, olha, desculpa, mas eu tenho que ir trabalhar. Foi o que eu falei. E à medida que eu ia caminhando, não é? Ela vinha sempre atrás de mim. Eu virei-me para trás e ao tempo que eu vir-me assim para trás, na altura eu lembro-me que eu levava uma mala assim atravessada, até era preta e tinha uns brilhantes assim dourados na alça. Ela puxou-me a alça e quando ela me puxou a alça eu tive a sorte daquele momento vir um senhor que foi uma paz de alma, foi um anjo que Deus me enviou, que começou logo a perguntar o que é que estava a passar e eu estava assustada porque, não é, de repente ela já nem estava a falar inglês, ela já estava a falar francês, foi assim uma confusão e eu virei para o senhor e disse, e na altura eu disse, ajuda-me porque eu não sei o que é que ela quer. É que ela nem estava a falar em inglês, nem em francês, estava assim a falar uma coisa assim meio estranha e depois, quando o senhor disse, saem daqui senão eu vou chamar a polícia, e eu percebi tudo. Eu pensei, Andreia, tu estavas a ser assaltada, ou estavas a ser furtada, ou que estavas a cair num golpe, o que estavas a dizer, porque eu, quando percebi as coisas e disse que tinha que trabalhar, eu nem os 3 euros dei. Estou a compreender? E depois o senhor foi, era assim um senhor já de idade, tinha barba branca e cabelo branco, e ele perguntou se eu estava bem, se queriam água, que passando do lado da estrada tinha um café. Eu disse não, que estava tudo bem. Ele disse, se quiser vou buscar uma garrafa de água. Eu disse que não, obrigada. E depois ele teve-me a explicar, depois esse senhor perguntou-me se eu estava aqui há muito tempo. Eu disse que não. E depois ele perguntou se eu já vivia aqui, se estava a trabalhar. Eu disse que sim. E ele disse que este golpe é muito aplicado em Paris, à beira da Torre Eiffel, à beira do Museu do Louvre, à beira do Arco de Triunfo, na Avenida de Champs-Élysées, em vários pontos turísticos. Mas quando eles veem que nesses pontos estão a ser muito conhecidos, por assim dizer, eles afastam-se para ver se começam a cair o golpe nas outras pessoas. Eu lembro que na altura o senhor, quando me contou isso, eu fiquei assustada, porque pensei, boa, estou num país que em Portugal nunca me aconteceu nada e vim para aqui para me acontecer. Estão a compreender? Mas foi um golpe que eu digo-vos que lá está, que foi muito confuso. Graças a Deus aconteceu tudo muito rápido
E como aconteceu tudo muito rápido e que eu nem dei por ela, quer dizer, dei por ela, mas foi a rapidez toda, foi tipo tal, vocês estão a compreender? E por acaso tive a sorte do senhor estar a passar na rua e perceber-se da situação, porque se calhar já não era a primeira vez que acontecia lá, para ele estar-me a abordar. E pronto, é um dos golpes que é muito conhecido aqui na França, entre outros, mas fiquem atentos, quer venham para aqui definitivamente e andem em transportes públicos, andam muito a pé, façam atenção, quer vocês estejam aqui a turistar, a visitar, façam atenção. E sobretudo, se andarem com mochila, andam com aquelas mochilas que o fecho fica nas costas, que vocês não conseguem, que as pessoas não conseguem abrir, e se for mulher, que anda com a mala à frente e com a mão sempre à frente, porque às vezes uma pessoa não sabe, eles fazem cada coisa que quando nós damos por ela já não temos carteira, já não temos cartão, já não temos dinheiro, já não temos nada. O segundo golpe que é muito aplicado aqui, mas isso aí eu vi ainda este ano, quando eu fui a Paris, que até vou deixar aí o vídeo. Eu não deve estar a aparecer no vídeo que eu não filmei, mas estava muito lá à beira da Torre Eiffel, mesmo na Torre Eiffel, depois tem aquela parte do jardim, tinha lá muitos, e eu não sei se essas pessoas, mas aí é homens, não sei se são ciganos, se são nada contra, mas pronto, se são romenos, se são o que são, mas eles fazem uma atração que é para as pessoas ficarem atraídas e ver aquilo que é. Vocês estão a ver aquele jogo que é uma bola e tem os 3 cones e depois as pessoas vão indo baralhando e vocês têm que adivinhar onde estão. Então eles fazem isso com essa situação, com os copos e a bola, só que vocês têm que apostar dinheiro, ou seja, eles estão lá a chamar as pessoas e tudo mais, e quando dás por ela, as pessoas ficam tão entusiasmadas porque ficam a vibrar com aquilo, estão a compreender, e eles fazem de tudo para vocês perderem aquilo, eles já fazem de uma maneira que vocês perdem o vosso dinheiro. E eu e o Francisco vimos pessoas a apostar. E já agora esse golpe eles fazem muito é para turistas, porque sabem que os turistas vêm cá e quando vêm cá trazem muito dinheiro líquido, não é em cartão. E então nós vimos um senhor apostar 500 euros, era uma nota de 500 euros que nós vimos. O Francisco até ficou assim a olhar e olhar assim, aquela nota ficava tão boa na minha carteira e ele está a apostar aquilo. E nós ficámos assim retirados, não ficámos lá, porque não vai eles nos puxar ou assim, uma pessoa já sabe como é que isto aqui. E então ficámos assim bastante retirados e a ver, e o Francisco até disse que ele vai perder, e eu era assim, mas eu acompanhei a bola e disse assim, a bola está no meio. E o Francisco disse, sim, a bola está no meio. Quando o senhor levantou o copo, a bola não estava no meio, a bola estava ou seja, a bola não estava aqui, estava aqui. Opa, como eles fazem aquilo, não sei, não há explicação, mas que ninguém ganha, não há condições para as pessoas ganhar, e há pessoas que apostam mais de 500 euros, há pessoas que for preciso, começam, quando não têm dinheiro, começam a apostar relógios, telemóveis, porque lá está, aquilo fica tão viciante, tão vibrante, estão a compreender, que as pessoas começam a apostar até aquilo que não devem, infelizmente. Por isso, façam muita atenção. Se vocês virem esse tipo de situações, não parem, porque eles começam a puxar as pessoas e o que é que depois uma pessoa faz? Não quer parecer mal, não quer ficar mal visto, uma pessoa vai parar só para fazer que está a ver, para não parecer mal, e depois nós somos golpeados, porque lá está, aquilo é tão simples uma pessoa ver e ganhar, por assim dizer, que quando nós damos por ela, já foi, já estamos lá envolvidos e há pessoas que infelizmente perdem muita coisa. E se vocês perguntarem, a polícia não pode fazer nada, a polícia pode passar por lá e tudo mais, só que se formos a ver, eles não estão a ir à vossa mala a roubar, e eles estão a fazer um jogo e são vocês que estão a depositar o vosso dinheiro lá, estão a compreender? Eles estão a fazer aquele joguinho para atrair as pessoas, todos contentes, sorrisos e tudo mais, e tu pensas que eles só estão lá a distrair, a entreter, e quando dás por ela já estás num golpe, não é? E se não dás por ela convém ter-te
à letra, que é mesmo assim, porque senão vais perder muito dinheiro. Depois, há um outro golpe, que isso aí é muito comum, é nos transportes públicos. Façam muita atenção. E não é que eu seja medrosa, mas sim, também sou um bocadinho medrosa, mas neste aspecto, como é que é de vos explicar? Eu sou medrosa, mas ao mesmo tempo não. E aqui na França, como vocês sabem, para alguns sítios convém, principalmente para Paris, convém ir transportes. Se vocês, por exemplo, estão num hotel retirado de Paris e não para pagar menos, os transportes são bons, estão a compreender. Tem muitos transportes, tem aplicativos, posso deixar aqui as fotos dos aplicativos. Que diz-vos a hora, diz-vos o quanto vocês têm que caminhar para a ação, quando vocês querem ir, essas coisas todas. Ou então pode usar o Google Maps, mas o Google Maps às vezes engana-se porque os aplicativos diz mesmo concretamente tudo certinho. Mas este terceiro golpe é muito feito nos transportes públicos, principalmente nos metros. Nos metros e no ROR, que é o comboio. E eles, muito basicamente, são mais homens. E eles fazem normalmente grupos de 3. E aqui na França, eu até vou fazer um vídeo a mostrar como é que é para validar os tickets do metro e do ROR. Vou-vos mostrar um vídeo mais para a frente. Mas aquilo, vocês passam numa máquina e têm aquelas roldanas para passar, estão a compreender? E quando vocês estão a passar, e eles, sem vocês vos aperceber, eles já estão a pegar na vossa mala. Claro que se a mala estiver aberta. É por isso que vocês façam muita atenção a andar com as malas abertas, mochilas abertas. Mas às vezes até que as mochilas fechadas eles conseguem. Porquê? Porque como há muita quantidade de gente, muita gente para passar nessas máquinas para ir para o metro ou para ir para o ROR. E eles aproveitam-se, e como estão as pessoas em fila para passar essa maquininha, eles aproveitam-se para começar a abrir a mala lentamente. Por isso façam muita atenção a essa situação, porque lá está, vocês estão querendo ou não, vocês estão a cair num assalto, num golpe, e não estão só a perceber porque aquilo é muito rápido. E depois, como eles estão em 3, o que acontece é, retira a carteira ou tira o que eles conseguem, passa para o segundo e o segundo já passa para o terceiro e eles, isto tudo muito automático, e eles vão a correr. Muita gente diz, eu vou atrás dele e pego as coisas, mas primeiro é muito difícil, porque como eles é muito rápido, vocês quando dão por ela já não sabem quem é que roubou, e mesmo que sabem quem roubou, vocês quando vão a correr, o que acontece é que às vezes corre bem vocês estar quase a apanhar perto deles, e eles, às vezes o que acontece até tiram as coisas que vos roubaram para eles não ter problemas com a polícia, estão a compreender? Mas muitas vezes isso não acontece, a maior parte das vezes, porque eles são muito rápidos e quando vocês já deram por ela, já foste. É como infelizmente também acontece em Portugal, não é? Muito cuidado já agora nas estações de metro ou em ROR, nas gares, que é estações de comboio, naquelas máquinas onde tem para comprar ticket. Porquê? Porque às vezes vocês há de reparar que têm homens assim à beira dessas máquinas. Porquê? O que eles estão a fazer, nem todos, são mais as pessoas suspeitas. Eles estão lá de olho a ver se vocês estão com dificuldade para tirar o ticket, que é o bilhete, para o local onde vocês querem ir, ou então se tem muita gente para comprar o ticket nessas máquinas. Às vezes nas estações têm 2 ou 3 máquinas, só que só uma é que está a trabalhar, também não compreendo isso. E então eles aproveitam nessas situações. O que é que eles fazem? Eles têm um carnet, que é um bloquinho de bilhetes, e eles dizem, você está com dificuldade, fazem uma lábia, que nem sei como é que é de explicar, mas eles fazem uma historiazinha à volta para vos dizer que vendem os tickets para metros, para comboios, a um preço X, e vocês podem estar atrasados ou não querem estar à espera para estar na fila para ir comprar, ou então não percebem nada daquilo e acabam por comprar o valor que eles querem, e às vezes o valor que eles querem não é o valor correto, estão a compreender? Por isso façam muito
atenção, e às vezes o que acontece é que eles dizem que aqueles carnês, aqueles bloquinhos de bilhetes, dá para o dia todo e não, aquilo vocês quando vão a várias atrações de passar de metro para o comboio ou de comboio para o metro e assim, vocês gastam muito bilhetes, por isso façam atenção, e o que é que vocês depois têm que fazer é comprar mais bilhetes. O que às vezes acontece nas estações, tem aquelas cabinezinhas com uma pessoa lá dentro. É certo que nem sempre eles estão lá, porque penso que é um horário específico que eles estejam lá, mas se vocês, às vezes mais vale ver se a pessoa, porque vocês também têm um olho, né? Se vocês virem que tem lá no meio daquela multidão que está à espera para tirar o ticket, se vocês verem que a pessoa é boa, perguntam se pode ajudar. Mas normalmente as máquinas têm em inglês, em francês, em inglês, há algumas que têm em português, têm em espanhol, por isso têm tradução para algumas línguas, mas façam atenção porque isso acontece muitas vezes. Graças a Deus eu não caí, porque quando eu cheguei precisei, o Francisco ensinou-me, mas eu sei que muita gente acontece e esses golpes são muito feitos em Paris, porque lá está, porque em Paris é onde vai mais atração, porque os turistas vão para Paris, para a capital, e é onde há mais golpes, porque é onde eles veem que tem mais atração. Mas façam muita atenção. Eu trouxe este vídeo porque lembrei-me que agora estamos a chegar à época natalícia e muita gente pode vir para cá para visitar França, como está e assim. E então façam atenção. Se vocês gostaram deste vídeo, para vos alertar, deixem o vosso comentário. Se já vos aconteceu alguma coisa, ou aqui na França, ou em Portugal, ou onde estás a viver, alguma coisa parecida, ou outra coisa assim diferente, diz-me aqui nos comentários, porque assim as pessoas vão ler e conseguem perceber outros golpes que existe. E eu, no primeiro que eu citei, eu quase que caí. Teve um senhor que na altura, graças a Deus, me ajudou-me. Os outros eu não caí, nem não me aconteceu. Primeiro, não me aconteceu, graças a Deus. E segundo, porque o Francisco, como estava aqui primeiro, ajudou-me e alertou-me de algumas coisas. Por isso, vocês façam muita atenção. Deixem-me a vossa opinião aí nos comentários. E a minha parte é só. Espero que vocês tenham gostado mais de um vídeo aqui da Andreia. Uma grande beijoca. Até ao próximo vídeo e tchau!